Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Tete a Tete, um podcast que discute um mundo de coisas e hoje a gente vai trazer mais um assunto importante. Mas antes de entrar no nosso episódio, já peço a você que comente, compartilhe, mande esse link para todo mundo que se interessa por esse tema. Aliás, é um tema que interessa a toda a cidade de São Luís, outras cidades também, que a gente vai fazer um comparativo. O assunto de hoje é transporte público, minha gente. Meu Deus do céu, falar de transporte público aqui de São Luís é você mexer com muita gente, inclusive trabalhadores, empresários, a sociedade. Vamos entender um pouco esse transporte público de São Luís, que nos últimos meses foi assunto, foi pauta, é greve, é movimento, muita coisa para a gente tentar entender hoje nesse episódio especial que a gente começa a partir de agora, recebendo aqui, tendo a honra de receber essa especialista, a doutora Nayara Moraes, que é advogada, pós-doutora em Direito, especialista em mobilidade urbana e políticas públicas. E uma coisa importante, interessante aqui que eu quero destacar, doutora Nayara, secretária da Comissão Nacional de Transporte e Mobilidade do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado pela presença. Exatamente, é um prazer estar aqui com você, comentando, conversando, esclarecendo sobre transporte público. Eu gosto muito dessa pauta, a gente tem uma vida de experiência profissional nesse sentido e eu sou uma entusiasta de que tudo tem solução, a gente só precisa compreender as realidades e colocar, né, todos os conhecimentos que a gente puder à disposição de solucionar esses problemas que existem não só em São Luís, mas em diversas capitais. A gente vai conversando e eu vou te explicando e explicando a todo mundo mais. Doutora Nayara, a população de São Luís, o povo, a pessoa que usa o ônibus mesmo, muitas vezes está até cético, já sem acreditar que isso pode ter uma solução, porque vou te dizer um negócio aqui, a senhora acompanha, é uma analista, faz essa análise de transporte aqui na capital, com outras cidades do Brasil, não só do Nordeste. A gente quer saber o seguinte, né? Muito se debate, muito se fala, mas qual seria uma solução real, viável para São Luís, para resolver de uma vez por todas esse problema? Olha, no Brasil inteiro a gente tem vivido uma circunstância que existe a responsabilidade do município. Geralmente os municípios que licitaram estão vivendo situações de reflexão quanto ao transporte, porque no dia a dia o transporte tem custos, é gerido por contratos administrativos e as lógicas relativas a esse contrato precisam ter acompanhamentos continuados. Muitas vezes a mudança de gestão e o contrato ele tem uma duração muito mais ampla do que a gestão de um prefeito. Então, assim, nós temos contratos que precisam ser revisados anualmente. E naquela época em que se realizou procedimentos hoje a gente já tem no Brasil inteiro, por conta da legislação de mobilidade, contratos administrativos que têm 15 anos, 20 anos, a depender das cidades. E o que acontece com isso? Naquele momento histórico, quando se pensou assim, licita algo para o transporte, ok, faz tudo direitinho. Como é que se paga esse contrato administrativo? Se paga com o valor da catraca. Então, a gente já viveu um tempo no Brasil inteiro, onde o empresário de ônibus recebia o dinheiro da população com a tarifa que era definida pelas prefeituras e esse dinheiro era suficiente para custear, para renovar a frota, para colocar o ar-condicionado que a população quer, a qualidade do horário regular em relação a ter o ônibus na hora certa, a previsibilidade adequada, enfim, a tudo o que é direito da gente como cidadão. E isso acontecia, mas principalmente depois da pandemia, da crise em relação ao próprio setor de combustíveis, muitas variações, das questões trabalhistas, que, como você disse, são muitas partes dentro desse problema, esse sistema que foi definido por muitos contratos no Brasil inteiro passou a ficar desequilibrado. Quem consegue ter uma gestão municipal que tem a técnica, que consegue avaliar o problema dentro da lógica administrativa, consegue fazer essa política pública funcionar, equilibrando o contrato administrativo. Dizendo assim, ó, a prefeitura tem responsabilidade, o empresário tem responsabilidade, o trabalhador tem seus direitos.
E a população tem o direito maior de ter o ônibus de qualidade na hora certa, no dia certo, com o ar-condicionado ligado, enfim. Todas essas dinâmicas, elas são geridas, a responsabilidade disso é do ente municipal. E aí, o que a gente vê Brasil afora? Crises. Crises que envolvem a falta de compreensão dessa realidade. Muitas vezes os temas ficam politizados. Sim. O transporte passa a ser um objeto de uso para um pleito de uma eleição e o tema sai da esfera técnica e entra na esfera política. E há, às vezes, até uma vilanização dessas pessoas. Então, a gente precisa trabalhar o transporte, eu sempre digo assim, olhando em qualquer realidade, não só para São Luís. Pensando o seguinte, olha, gente, transporte é uma coisa complexa. Transporte tem que fazer muita conta, tem muita planilha, são coisas que precisam se equilibrar economicamente. Se a gente achar que é um tema simples, que resolve com medidas simples, a gente está tratando um tema complexo com uma solução simplista. Ou paliativas, e não funciona. né? Ou paliativa. Eu vi muito aqui em São Luís essa questão de entrou em greve, libera outros modais, remunera para a população que não está conseguindo ter ônibus, conseguir acessar, né? Uber. Uhum. Nada contra os modais. Todos os modais precisam coexistir. Precisa ter, gente, precisa ter o Uber, tem um público do Uber, precisa ter a van, tem um público da van, precisa ter o ônibus, tem o público do ônibus. Todos esses modais, tem o táxi, eles precisam estar regulados e mediados. E de quem é a responsabilidade? É sempre das prefeituras. Uhum. Aí por que eu falei que é paliativo? Porque dentro de uma lógica de crise, é ilusório achar que se resolve o problema pegando um dinheiro que era para ser aplicado no sistema e aplicando numa coisa naquele momento. A gente não está dizendo que não pode acontecer alguma solução paliativa. Podem acontecer soluções paliativas, mas essas soluções não impedem que o sistema continue de transporte público colapsando. Então, se a gente esmiuça mais, trazendo para a realidade de São Luís, o que está acontecendo aqui é que a gente tem um transporte público com um sistema em crise e que não tem uma mediação técnica adequada de todas essas partes, na responsabilidade, cada um com a sua. A empresa tem responsabilidade de botar ônibus novo? Tem, mas ela também precisa que o município faça a parte 01, equilibre o contrato administrativo. Como é que equilibra? Com subsídio, porque o valor da catraca não é mais suficiente para pagar todos os custos. E se fosse repassar para o passageiro, seria uma passagem muito alta. Certa vez já falei aqui, já perguntei para os representantes do SET, com autoridades em relação ao transporte. O ideal, segundo alguns empresários, né, os representantes, seria algo em torno de R$7, o que ficaria muito caro para a população, né? É porque uma coisa é a tarifa técnica, a outra coisa é a tarifa pública. A tarifa pública, que é o valor que a população paga lá na catraca, quem é a pessoa que diz o valor é o prefeito municipal. Se o prefeito municipal diz que tem que ser R$2, R$3, R$4, ou aqui no caso de São Luís, também existem linhas metropolitanas. Então, o valor da tarifa vem numa outra lógica, que não é a prefeitura, mas é a lógica estadual. Mas dentro dessa dinâmica é a mesma. Não tem problema a tarifa ficar congelada 2, 3, 5 anos. Não tem problema nem ser de graça, se o gestor quiser fazer de graça. As pessoas têm a ilusão de que empresários de ônibus não querem tarifa de graça, que eles querem sempre que aumente a tarifa ano a ano. Mas da convivência que a gente tem com o sistema de transporte, eu posso dizer também para vocês que não é de interesse de empresários de ônibus em geral aumentar a passagem. Ele quer dizer o seguinte, gente, prefeito, a passagem pode ser o tanto que o senhor disser que é para ser. Aí isso se chama tarifa pública. Ok, nós concordamos. Só que existe a tarifa técnica. E o que é a tarifa técnica? É o que a pessoa realmente custa.
No Brasil, hoje, a gente tem sistemas que o valor de uma pessoa, considerando as gratuidades, seria de R$ 16. Poxa. Alguém tem condição de pagar R$ 16 para andar no ônibus? Não tem. R$ 12, né? Então, aqui, essa sua fala, ela legitima muito essa compreensão que a gente já vê no país. Mas nenhuma pessoa, com certeza, ninguém quer que essa tarifa aumente. Nem o prefeito não quer, porque tem uma questão política. Nem o empresário, ele não quer, porque ele não quer trazer os custos tirando do cliente dele. O cliente dele é o povo, ele quer o povo andando no ônibus satisfeito, feliz, indo, voltando. Então, para que ele quer criar uma problemática? Não é interessante para o empresário também. O que é interessante? Equilibrar o sistema, botar as responsabilidades dentro de cada eixo. Se a gente faz isso, trabalha o tema tecnicamente, a gente pega e tem condição de estabelecer uma solução para resolver o problema. Então, quando você me pergunta assim, Nayara, como resolve o problema do transporte de São Luís? Coisas práticas. A gente vai ter que observar tecnicamente aquilo que está gerando desequilíbrio no sistema. Então, nós vamos ter que trabalhar a questão da tarifa, nós vamos ter que trabalhar a questão do subsídio e não tem, assim, uma solução mágica. Não é um vilão e um mocinho, um herói, isso não existe. Tratar o tema dessa forma é ruim. Às vezes as pessoas também têm a tendência no Brasil de dizer assim, troca logo, troca um monte de empresário desse. Vou dizer uma coisa mais muito claramente. Rápida e imediatista, né? Soluções mágicas não funcionam para o setor de transporte. E se mostra falso. Vamos imaginar aqui. O empresário que está no setor de transporte hoje, ele arrecada na catraca X, mas ele gasta 2X. Você acha que mudando o empresário, ele vai fazer qual mágica? Troca, bora, troca. Qual é a mágica que o empresário vai fazer se aquela mesma quantidade de pessoas pagando a mesma coisa está circulando no veículo e está se custando o sistema muito mais? Então não tem mágica. É ilusório percepções que dizem assim, eu resolvo trocando tudo. Outra licitação. Sabe quanto tempo demora uma licitação? Aqui em São Luís, por exemplo, desde o ano passado o prefeito anunciou e ainda não saiu essa nova licitação. Então, é uma solução mágica que vai ter também diversos impactos de tempo. Não que não possa fazer, mas vamos imaginar, no Brasil, para qualquer prefeito fazer uma licitação, primeiro, ele tem que indenizar o contrato existente anteriormente, pelo princípio da continuidade da administração pública. E eu já conversei muitas vezes com empresários que dizem assim, doutora, é só me indenizar pelo meu tempo, pela minha prestação de serviço, pela minha expectativa, pelo gasto que eu fiz, pelos investimentos que eu fiz. E não estão errados, não. Mas pode ser uma decisão administrativa? Pode, porque a competência de tomar essas decisões são de prefeitos. Se eles entendem, tem gente no Brasil que pensa que a mágica é a criação de uma empresa de transporte para o município. Pública, uma empresa completamente pública. Eu digo assim, se não consegue nem subsidiar o que é do particular, sem dilapidar o patrimônio do particular, tu imagina se for tudo de responsabilidade da administração pública, que tem que fazer concurso, que tem que organizar as estruturas administrativas para uma nova dinâmica. Seria muito mais dos 6 milhões de subsídio que são hoje, né? Hoje, pelo que a gente imagina para o sistema funcionar, seria mais de 20 milhões aqui em São Luís. Mas aí você diz assim, é impossível, Nayara? Não, impossível não é. Pode ser uma decisão administrativa, mas também vai ter um custo. E já se mostrou no Brasil que empresas públicas também não funcionam. Então, assim, se a gente avalia adequadamente o equilíbrio econômico dos contratos, se a gente avalia tarifa, se a gente avalia subsídio e se a gente coloca as responsabilidades no lugar, isso aqui, ônibus novo, a empresa tem que colocar? Tem que colocar. Mas antes dele colocar o ônibus novo, tem alguma outra responsabilidade que precisa acontecer? Tem a responsabilidade primeira da gestão adequada por parte do município, organizando tudo isso e equilibrando o contrato administrativo. Aí depois você cobra. Cobra o ônibus na hora certa, cobra o ar-condicionado, cobra... Enfim, porque existe essa necessidade
de para a gente sair da crise, pegar todos esses atores e interpretar o que é de responsabilidade de cada um para buscar fortalecer o principal, que é o direito da população. Importante a gente fazer esse recorte, inclusive, década a década. Há 20 anos atrás, por exemplo, aqui em São Luís a gente tinha uma frota realmente muito sucateada, a gente tinha problemas muito, muito grandes e dá para perceber uma certa evolução, mas muita coisa ainda precisa mudar, melhorar aqui em São Luís. Numa escala aqui de 0 a 10, ou uma escala comparativa com outras capitais, como é que a senhora classificaria São Luís? Porque se você chegar para a população que nos últimos anos houve investimento em ônibus, sei lá, 100 ônibus novos em circulação, investimento e tal, mas se você chegar hoje para a população, a percepção que se tem é de um sistema sucateado, de problemas muito graves e da coisa realmente daquela extremo. Tira tudo e vamos refazer. Qual que é a realidade do transporte público de São Luís comparado a outras capitais? Olha, eu acho que o grande risco que São Luís vive hoje é colapsar. Porque eu não sei se vocês já conseguem perceber no dia a dia. Acho que já. Qual que é o sentimento que eu percebo? Aqui, quando a gente anda e conversa, a pessoa diz assim, todo ano tem greve. Doutora, aqui todo ano sempre tem greve. Mas eu não sei se já perceberam que essas greves estão diferentes. Elas estão mais continuadas, elas estão reiteradas. Então, muitas vezes, se a gente olhar sistemas de transporte público, enfim, contratos de 10, 15, 20 anos atrás, naqueles momentos históricos anteriores, não é só aqui não, é no Brasil todo, a sensação que havia era que o trabalhador requeria, aí era para aumentar a tarifa sim. E muitas vezes os resultados foram sim aumentos de tarifa, porque as estruturas dos municípios também não suportavam aqueles gastos, né? Para aumentar. Então, a população sofria. Então, a gente sabe que existe um sentimento guardado no peito, assim, de quem anda, dizendo assim, rapaz, mas eu pago aqui, eu queria que melhorasse, eu queria que ficasse adequado, eu tenho o meu direito a trabalhar, andar de... Porque a gente pensando o transporte é um direito muito importante, que impacta em todos os direitos, porque quem não tem transporte não faz exame médico, então não tem direito à saúde. Quem não tem transporte não vai para a escola, não vai para o trabalho, não gera economia, não se locomove para estudar. O comércio para. Enfim, é um setor extremamente importante e, às vezes, extremamente desconsiderado até da lógica pública. Se você pega as secretarias municipais, quando foi que teve concurso para técnico em transporte? Nas prefeituras do Brasil inteiro. Não tem. Você não vê falar. Para fiscais. Eu vi lá em Teresina, né? Eu conheço também a realidade de lá, porque sou de lá. Lá teve um concurso recente. Que dia foi que chamaram? Nunca chamaram. Então, assim, existe uma dificuldade de se compreender que o transporte ele é o motor de todos os direitos e que a gente precisa investir tempo, qualidade de compreensão, estudos para melhorar essas realidades. A dificuldade é realmente conseguir baixar as emoções e ter isenção para fazer uma análise fora de política, fora de sentimentos aflorados, uma análise técnica. O risco de colapsar São Luís é o risco de Teresina. Teresina é um sistema que colapsou. Né? Vou explicar a realidade de Teresina comparando. Teresina, aqui a gente tem uma frota de ônibus que é 2 vezes e um pouquinho mais, né? Quase 800 veículos circulando para 700 mil pessoas. Né? E essa circulação tem um valor de catraca arrecadado e tem um valor de subsídio que é do município de 6 milhões. Esse subsídio, ele é para ser o valor que ajuda a não aumentar a tarifa cobrada para a população. Porque tem os custos, tem que ficar equilibrado. Então, se existe o subsídio, é porque a prefeitura não está dando benefício para a empresa nem para empresário, não. Ela está dizendo assim, reconheço que a responsabilidade dessa política é minha.
município e vou fazer funcionar. O que é que precisa de dinheiro? Arrecada isso? Claro que, às vezes, a sensação da população é que, como não tem um grau de transparência sobre esses dados, a população fica assim, só botando dinheiro, só botando dinheiro. Mais uma vez dá dinheiro para empresário. Mas me diga bem aqui uma coisa, de quem é a responsabilidade pela transparência de políticas públicas? É do empresário de ônibus? É da população? Quem é que bota esse número no ar? São as secretarias de transporte das prefeituras, de todos os municípios brasileiros. Então, o que eu penso é que dentro desse cenário daqui, a gente precisa observar e comparar com o que colapsou. Teresina tem 300 veículos, nunca conseguiu retomar a quantidade de veículos em circulação porque o empresário não consegue colocar os ônibus. Tem os ônibus na garagem, os ônibus ficam se deteriorando, não conseguem ligar o ar-condicionado, porque o custo com o ar-condicionado é maior. Então, se é para botar para circular uma parte dos veículos do pátio das empresas, coloca sem ar-condicionado. Todos esses anos, as questões trabalhistas levaram a aumentos salariais e tudo bem. O trabalhador tem o seu direito ao seu salário, às suas melhorias, às suas lutas, mas isso custa. Lá em Teresina, o Tribunal de Contas fez uma auditoria no sistema de transportes para esclarecer esses números. Então, lá tem menos frota, né? Metade daqui, 300 veículos, menos da metade, e um subsídio igual ao daqui, 6 milhões. Aí já dá para ver que o daqui está desproporcional. Como é que lá o Tribunal de Contas disse que nem se paga, não é suficiente esse custo? O tribunal orçou que o subsídio mensal de Teresina, só para manter os 300 ônibus, precisava ser de 9 milhões. E a prefeitura nunca repassou 9 milhões. Começou com 1, no outro ano 2, depois toda vez que tem uma situação trabalhista tem aumentado. O prefeito também se sente estrangulado numa lógica que, e aí é uma coisa que é uma reflexão muito mais ampla. Vocês sabem que quando a gente trabalha dinheiro público, quando alguém ganha uma prefeitura, ele tem um tanto de dinheiro para gastar com saúde, não tem? Isso, um orçamento. Ele é obrigado a gastar aquele percentual na Constituição com saúde. Tem o percentual da educação, não tem? Tem o percentual da educação. E tem o percentual do transporte? Fica solto. Não tem. É solto. Por isso é que os prefeitos ficam dizendo, não tenho nada a ver. Tenho nada a ver. Porque não se sentem obrigados, mas há uma obrigação porque é um direito fundamental. Só não existe uma parte já amarrada do orçamento para isso. É a dificuldade de Teresina. Amarraram já 6 milhões por mês. Mas o Tribunal de Contas disse, só para manter e ficar equilibrado, era 9 milhões por mês. Aí você imagina o empresário todo mês diminuindo a sua capacidade de trabalho da sua empresa, porque ele está todo tempo em déficit. Agora, doutora Nayara, a senhora está falando, está me vindo uma dúvida aí que foi questionada também na última greve. É o seguinte, essa é legal, juridicamente aceito no caso de haver proporção? O prefeito, por exemplo, aqui de São Luís, disse, se não está circulando 100% da frota, não vou pagar 100% do subsídio, vou pagar proporcional à quantidade de ônibus circulando e de pessoas pegando transporte. Está certo esse raciocínio? Não. Pode até parecer, na lógica da população, que há uma defesa, né? Defesa do dinheiro público. Mas preste atenção, na verdade, essas glosas, essa diminuição de dinheiro por falta de frota, desconsidera toda a problemática anterior e a responsabilidade primeira de equilibrar. Para você cobrar uma frota de 800 veículos, ela tem que ser paga. Se o dinheiro da catraca não é suficiente, tinha que estar o município pagando exatamente esse mesmo valor, a diferença, para equilibrar. 6 milhões aqui é de longe o valor. Eu entendo que deveria ser no mínimo o dobro para a gente chegar ao valor que há no Piauí com frotas
desproporcionais, né? Lá é bem menos e aqui é bem mais, só que aqui arrecada mais na catraca. Uhum. Lá as pessoas não retomaram o sistema de transporte público, acabaram comprando motos, se locomovem de outras formas. É um E outro também cenário. tudo bem, é outro cenário. Aqui não. Aqui pela região, 700 mil pessoas ficam impactadas e as pessoas não têm outra forma de se locomover, elas precisam do ônibus. Então, o valor da catraca daqui não é o mesmo 5 milhões que arrecada lá. Lá arrecada 5 milhões com 300 veículos circulando, né? E há um subsídio de mais 6. Aqui, olhando só o subsídio, a gente já sabe que é desproporcional, deveria no mínimo ser o dobro, e que o valor da catraca, mesmo sendo maior, a gente também já tem certeza de que não é suficiente. Porque se fosse suficiente, nem precisava ter subsídio. Então, o que eu acho é que não há uma clareza também do município em dizer assim, gente, tá bom, não vou aumentar a passagem da população, porque a população daqui já é caro o que gasta. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer os cálculos, deixar esses números transparentes. O que tem na catraca? O que arrecada? O que custa? Uma análise técnica, o município subsidiando e cobrando. Uhum. Mas não dá para você sangrar um sistema que já está sangrando. Então, por isso é que aqui o caso foi judicializado, né? E o STF já entendeu que não pode haver desconto de subsídio, porque subsídio não é elemento de punição de empresário, não é elemento de punição para sistema. Subsídio é o valor que o prefeito precisa botar para o sistema se equilibrar e o valor do dinheiro que a população paga na catraca não aumente. Se ele diminui esse dinheiro, a atenção volta para aumentar a tarifa da população. E ninguém quer isso. Nem o empresário quer, nem a população quer, enfim, nem o trabalhador também quer se movimentar nesse sentido. Mas precisa da equação equilibradinha. Outra coisa que eu quero entrar no seguinte, eu acho que aqui em São Luís a questão já ficou muito emocional, como a senhora falou. Porque é o seguinte, o prefeito, o poder público, não confia nos empresários porque acha que eles estão querendo só mais e mais e que não seria devido um aumento no valor do subsídio. O trabalhador também tem esse pé atrás. Reclamação de que são mal pagos, tem a reclamação também de que eles precisam arcar com prejuízos, assaltado, tem muita reclamação disso também. Fui assaltado e levaram a renda do ônibus, eu vou ter que pagar. Enfim, todos estão reclamando, inclusive o passageiro também, que não tem o ônibus passando na porta, na hora que precisa, enfim, essa coisa toda. Aqui virou muito sentimental. E mais uma possibilidade de greve, quando se fala a possibilidade de uma nova greve, aí o negócio já desanda, praticamente já se confirma essa greve. A situação aqui em São Luís parece que ainda mais grave do que no resto do país, não? É porque a crise está ampliando essa... É como se o que havia de greve... uma vez por ano tinha greve. Aí você vê um sistema desequilibrado e sem mediação adequada de todas essas partes, sem técnica. Aí você vai e diz assim, não, agora, menino, começaram essas greves toda hora. Uhum. É toda hora, é um, é outro, e um não sei o quê, e um não sei o quê. Porque também é importante a gente observar que empresários de ônibus no Brasil inteiro, eles têm tamanhos de empresas diferentes. É tanto que as estruturas das licitações, elas são feitas a partir de consórcios. Uhum. E os consórcios fazem empresários de perfis diferentes participar de um sistema. Uhum. Então, a gente tem num consórcio um empresário que tem 500 veículos, 300 veículos e tem um menorzinho lá. É claro que quando fica desequilibrado, o menor vai pegar o primeiro impacto. E, às vezes, o empresário maior, ele vai conseguir outros recursos, porque muitas vezes são empresários que conseguem segurar a estrutura econômica mais tempo. Então, ele diz assim, não, a catraca não está me sustentando, não, mas eu vou aguentando aqui. E o pequeno, que não tem o saldo, que não tem a caixa, né? O caixa depende exclusivamente do valor da catraca. Então, se o valor da catraca entra e não paga nem o trabalhador e o combustível, que são os dois gastos principais que o empresário tem, não tem como a pessoa colocar aquela quantidade de ônibus em circulação. A lógica está errada.
Não é virar primeiro para o empresário e dizer assim, ei, meu filho, quero nem saber quanto é que você ganha aí. Bote 300 ônibus circulando. Exatamente. Como é que a pessoa vai fazer? Aí tu acorda de manhã, chega na tua empresa e minha nossa senhora, não deu certo aqui o dinheiro. Mas olha, é só você pensar no empresário de um comércio qualquer. Qualquer empresário. Vamos lá, vamos pensar aqui. Tem um comérciozinho na rua aqui da tua casa. Pensa aqui comigo. Vende o quê? Vende produto de supermercado. Então, é um comércio menor que compra de um supermercado maior, mas bota lá, bota os biscoitos, bota as coisas para a população do bairro, certo? Ok. Vamos comparar isso com o ônibus, tá? Então, assim, você começou com capital, investiu lá no seu comércio, botou aquela quantidade de produtos. Aquilo foi um investimento e é um custo. O empresário de ônibus fez a mesma coisa, participou de uma licitação, se comprometeu numa quantidade de veículos, fez um investimento. Muitos, porque antigamente não tinha ônibus com ar-condicionado. Então, já foi exigência de novas licitações. Então, fez a aquisição de ônibus com ar-condicionado e está lá. Só que a diferença básica é que o dono do pequeno comércio, se o negócio arruinou e ele foi no supermercado comprar os biscoitos, lá aumentou 30 centavos o biscoito, se ele quiser, ele chega lá no comércio dele, repassa esse valor para quem vai comprar o biscoito. Diretamente. Ele vai dizer, não, eu vou repassar logo isso aqui. E numa situação de crise, ele pode dizer assim, rapaz, não está compensando vender isso aqui não, vou fechar aqui as portas do comércio hoje. Aí amanhã eu abro de novo, vamos ver se fica melhor. O empresário de ônibus, ele não pode fazer isso. Primeiro, não é ele que diz o valor que ele vai receber. Então, ele não pode virar assim, meu Deus, aumentou o combustível. Eita, a passagem é 4, bora botar 5. Repassando o custo para a pessoa. Não pode. E tudo bem ele não poder? Tudo bem, porque essa responsabilidade é da prefeitura. Verificar o valor da tarifa que o povo pode pagar e acertar esse valor. Mas ele não ficou no prejuízo? Ficou. Às vezes a conta não fecha. E a outra coisa é que ele não pode simplesmente parar. Se ele tem lá no contrato dizendo que ele tem 50 ônibus, todo dia ele tem que acordar e botar 50 ônibus. Então, a pressão econômica com ele vai aumentando. Porque é um serviço indispensável, não pode parar, não pode, né? Tem greve, mas não é para demorar. Enfim, tem todas essas questões que a população já sabe. Mas veja, é um serviço essencial que precisa ter um olhar diferenciado. Porque do mesmo jeito que o pequeno comércio sofre o impacto de aumento de custos, o empresário grande também sofre. Não tem diferença nenhuma entre eles. São pessoas tentando sobreviver, tentando pagar seus trabalhadores, tentando botar suas mercadorias em circulação. E no caso do empresário de ônibus, o ônibus em circulação. Quando as empresas começam a não botar o ônibus, né? É porque a crise já se instaurou. Então, a lógica está errada. Como é que você já quer cobrar o ônibus se o sistema está desequilibrado? A pessoa vai tentando, bota 20. Ah, no meu contrato diz que é 20, bota. No outro dia, ele não consegue comprar o combustível. Aí ele diz, não, aí, então eu vou botar só 5. Mas aí, você pode penalizar ele? Pode fiscalizar. Pode cobrar que ele coloque o adequado. Mas ele também pode cobrar a responsabilidade primeira. Ei, não estou me pagando aqui com o valor da catraca, não. Cadê? Quando equilibra, aí ele pode colocar o ônibus na quantidade e na qualidade adequada. Inclusive, isso é matéria, é objeto no contrato de licitação. Por que aceitam? Muita gente questionou isso. Por que o empresário aceita essa condição e quando está operando diz que reclama do valor? Isso não era algo para ser reclamado, para ser colocado lá no início desse contrato, dizer, olha, o seguinte, tem que ter o reajuste mensal, anual, ou tem que ter essa diferenciação, porque a gente sabe que a licitação daqui é de 2016, já estamos há 10 anos depois. Não dá para ter o mesmo valor. A gente sabe que o combustível, sei lá, qual a variação, não sei se de tantos por cento, 50%, 60%, ou 100% de variação. O erro não está lá na hora que o empresário aceita a prestação de serviço e às vezes não tem condição de oferecer aquela estrutura ou de manter o preço, alguma coisa lá no início? Olha, vamos pensar aqui. Não tem nenhum empresário
que sonhe em dar um passo para consolidar a sua empresa e que tenha uma estrutura mínima para executar alguma coisa, que não deixe de sonhar executar aquilo. Né? Eu acho que quando a gente coloca a culpa na pessoa que resolveu empreender participando de uma licitação, a gente está desconsiderando as responsabilidades primeiras. Vamos lá. Quem inventou essa licitação foi um prefeito. Com a lei daquela época, com a visão daquela época, o recorte com da São hora, Luís do daquela época. Percebam, quando esses contratos foram licitados, não é só aqui, é no Brasil inteiro. Tinha uma previsão de passageiros. Não tinha nem Uber, minha gente. Não tinha essa quantidade de pessoas se locomovendo de outras formas. Não tinha ligeirinho, não tinha transporte clandestino. Até existia, mas talvez a fiscalização, o valor da catraca naquele momento, ainda era suficiente para custear o sistema. Então, eu acho que qualquer pessoa que ingressa num procedimento licitatório, não é só a pessoa do ônibus, não. Ela está confiando no ente público. Ela está dizendo assim, eu te dou meu patrimônio bem aqui, eu coloco para circular, eu quero ganhar o mínimo para minhas contas se pagar. É uma confiança colocada do empresário no procedimento. Aí o que acontece? A administração pública não trata o tema tecnicamente. A administração pública começa a politizar os temas. A administração pública não faz as revisões dos contratos, mas lá no contrato está dizendo que era para fazer. A administração pública finge que dinheiro de subsídio é dinheiro de presente para empresário, mas ele sabe que não é. Que nos contratos está dizendo que quando desequilibrar, tem que ter o subsídio para não aumentar o valor da passagem. Está no contrato. Está no contrato. Então, é por isso mesmo que eu entendo que a situação chega ao momento que está chegando em São Luís hoje, que é o momento de judicialização e o momento onde as instituições defensoras da sociedade passam a fazer intervenções, como o Ministério Público, com ingresso de ações civis públicas, muitas vezes como a OAB vai se posicionando no Brasil, as defensorias públicas, no que se refere a direito do consumidor e no que se refere a direito coletivo, né, direito de todos. Então, assim, a gente percebe que é isso que está acontecendo hoje em São Luís e que não dá para a gente avaliar, porque às vezes é essa sensação. Eita, pois se tu não aguenta, sai. Mas essa é uma mágica mentirosa, porque qualquer empresário que entrar num dinheiro que ele não dá o valor do produto e a coisa não se paga, né? Ele vai falir, ele vai entrar numa circunstância de, né, impedimento econômico de manutenção da prestação de serviço naquela qualidade. Mas aí você me diz assim, e por que não impugnaram o edital, né? E por que o empresário entrou, botou uma proposta de preço, acreditou, e naquela época eram as leis da época. Sim. Aí você diz assim, mas essa licitação, ela não é verdadeira, não, ela foi feita aí com política. Minha gente, uma licitação de 10 anos, que é a daqui, se tivesse um problema com ela, alguém já tinha anulado esse negócio, não tinha, não? Ilusório, esse negócio simplista. Isso aí é fraude. Por que o Tribunal de Contas não agiu? Por que o Ministério Público não agiu? Por que a Prefeitura mesmo, mudando esse monte de prefeito em 10 anos, ninguém nunca foi lá e disse assim, rapaz, é mesmo, ó, anulou. Então, muitas vezes se usam essas sensações aí, que já está mais para o mundo das emoções, né, do sentimento popular, para tentar convencer que aquele problema se resolve de forma fácil. Mas é como eu sempre digo, problema complexo só tem solução complexa. Problema simples tem solução simples. Transporte não é simples, transporte é complexo. Então, é uma múltipla frente de soluções. As cidades que quase colapsaram ou que colapsaram, que conseguiram criar planos de reestruturação, né, que conseguiram fazer. Rapaz,
os prefeitos dessas cidades fizeram assim, plano emergencial de retomada do transporte público. Aí juntaram todo mundo numa mesa. Quem é a responsabilidade de juntar? É do TRT? Não. Quem é a responsabilidade de juntar? É do Ministério Público? Não. Quem é a responsabilidade de juntar para resolver? É do empresário? Não. É do povo? Não. É do prefeito. É da prefeitura e da Secretaria de Transportes. Junta nos municípios em que fizeram planos de reestruturação, que cada um conseguiu cumprir as suas responsabilidades, o sistema retomou e essa retomada ela aconteceu praticamente em todo o país. Hoje, se a gente compara assim, positivo, eu gosto de falar sempre do transporte de Brasília. É um transporte que funciona na hora certa, com a qualidade adequada, previsibilidade de horário na parada de ônibus, enfim. Mas a gente está falando de Brasília. Um governo que subsidia 3 vezes o valor da tarifa que a população paga. Porque é um governo que sabe olhar e dizer assim, menino, o custo é esse, a minha responsabilidade é organizar esse custo para equilibrar o contrato, porque eu estou pagando aqui 3 vezes mais. E a população pode ficar com o valor lá da catraca que já pagava antes. E o empresário fica satisfeito. Porque empresário, ele não quer ter problema. As pessoas acham que o empresário lucra com a crise. É uma ilusão. Empresário não lucra com crise. Porque o empresário, na crise onde ele não consegue colocar o ônibus, ele perde várias vezes. O valor que ele não colocou o ônibus naquele dia, o valor que ele não conseguiu arrecadar na catraca, ele não entra nunca mais. Ele não entrou. Então, ele não tem como recuperar aquele valor. E não tem nenhum empresário de ônibus que sonhe entrar na sua empresa e olhar para o seu estacionamento e ver os ônibus parados se deteriorando, não. Porque ali é lata. Para ficar parado no outro dia não funciona mais. Já vai ter vários custos, que são custos de manutenção preventiva, custos também de coisas corretivas, né? Porque tem muito uso, enfim. Mas não tem nenhum empresário, eu digo muito tranquilamente, não tem nenhum empresário de ônibus que sonhe em ver sua garagem cheia de veículo parado. Ele sonha em ver o veículo na hora certa, no dia certo, passando na parada, pegando o povo alegre, sorrindo, entrando, sem confusão com o motorista, sem confusão com nada, que é para ele poder viver feliz também. E as contas se pagando. Então, essa sensação também que às vezes eu vejo que o povo no Brasil tem de que não, mas o empresário de ônibus ele é diferente do pequeno empresário do comércio. Ele é grande. Deixa ele lá. Grande é grande. Isso é ilusório porque de 10 anos para cá, a realidade dessas pessoas, empresários de ônibus, mudou demais. O que eles arrecadavam, o que pagava, hoje eles já vêm sofrendo anos e anos. E qualquer empresa que for fazer a mesma coisa, sem mudar dentro desse mesmo cenário, vai sofrer a mesma coisa. A gente sempre cobra. A gente tem essa visão de cobrar porque o lado mais fraco é o povo. O lado mais fraco é o passageiro, que precisa. Usa o transporte público porque precisa, né? Pagar aquela tarifa mais em conta, R$4 para ir, 4 para voltar. O estudante que não tem essa condição toda de estar se locomovendo. E aí a gente tem essa visão. Mas, analisando friamente a coisa, a gente vê que há 10 anos o diesel era um valor. Inclusive, o transporte passou por esse período de boom do preço do diesel. A gente sentiu na nossa conta em casa, né? E hoje a gente já está sentindo, tá? Eu saí de Teresina, lá foi divulgado na imprensa que os empresários já estavam se reunindo. Às vezes a pessoa pensa que um negócio que está acontecendo lá no Irã, não sei aonde, ninguém sabe nem onde é esse país, não chega aqui, mas o negócio chega aqui em São Luís, chega em Teresina, chega em todo lugar. E às vezes se a pessoa a gente não foi no posto, abasteceu a moto ou o carro, né? É porque não chegou ainda naquele posto. Mas vai chegar em todo mundo e geralmente chega muito mais rápido para os empresários, porque eles estão comprando muito diesel, né? Todo dia. É diário, isso, né? vai impactar. Então, tu me diz uma coisa. Se a prefeitura fingir que isso não existe, não tenho nada a ver, eu sou a prefeitura de São Luís, negócio de guerra no Irã, isso é mentira. Se fingir que uma situação real
que vai estar à vista na catraca, lá na bomba. Uhum. Não impacta naquilo que já arrecada, no sentido de precisar de mais dinheiro, é muita irresponsabilidade com o sistema de transporte público e é muita irresponsabilidade com a população. Porque uma coisa que já estava em crise continuada, porque vinha um desequilíbrio, empresa com mais dificuldade, outra com menos, uns tentando, não sei o quê. Quando você tirar, porque o maior custo que eles têm é trabalhista. Aí não está conseguindo resolver nem o trabalhista. Aí você bota o segundo maior custo que o empresário tem, que é o de combustível. Aí tu eleva isso 20%. Ora, um negócio que já estava em débito, como é que aumentando mais coisa para pagar 20% a mais, como é que não vai ficar pior? Então, de quem é a responsabilidade por enxergar, ajustar e pagar? É do povo? É lá a pessoa que vai ter que dizer, estou com pena aqui dos bichinhos, vou colocar um dinheiro aqui na catraca, senão eu não vou ter um... Não, a responsabilidade é da prefeitura municipal. De qualquer prefeitura do Brasil todinho, todo mundo vai ter que parar, porque a situação emergencial, por origem externa, por confusão aí no Irã e outros países, não sei o que, vai impactar. Vai impactar para o taxista, vai impactar para o Uber, vai impactar para o ônibus. Claro que para o ônibus, proporcionalmente, impacta muito mais, porque é uma estrutura de quase 800 ônibus em circulação, é diferente. Mas impacta para o Uber, vai impactar para o táxi. E pode gerar outros tipos de reclamações também, que precisam ser geridas pela prefeitura. Por exemplo, o taxista, você acha que ele não precisa de um apoio nesse momento? Muitas vezes a gente trabalha. Por exemplo, se você lembrar a pandemia, lembra da pandemia? Sim, que houve. Quando fizeram o apoio para o taxista? É porque reconheceram que os custos de combustível estavam desproporcionais e que a pessoa sozinha não podia sustentar. Mas por que que o empresário que tem uma empresa de ônibus também não entendem a mesma coisa para ele? Entende para um e não entende para o outro? Porque a coisa é a mesma, só muda o volume. Um compra combustível em menos quantidade, o outro compra muito mais. Se for trabalhar em prejuízo, o prejuízo do que tem mais é muito maior também, proporcionalmente. Então, assim, é preciso responsabilidade institucional. O Ministério Público daqui ingressou com 2 ações, né? Eu cheguei a pontuar na minha fala sobre a judicialização. Vamos já falar sobre essas ações, porque órgãos já atuam e atuaram nesse sentido. A solução para o problema, o debate que é feito na esfera judicial também. Já a gente entra para esse tema, porque a gente vai falar um pouco mais de problema em si. E eu quero entrar num assunto que é delicado e que o maranhense, o ludovicense, no ano passado, foi às urnas para votar a favor do passe livre aqui em São Luís. Os estudantes querem o passe livre. Discussão na Câmara, quem vai pagar, prefeitura, governo, quantos ônibus, quantas pessoas. E aí, qual é a realidade do passe livre, a possibilidade e a questão da gratuidade? Como é que é tratada a gratuidade hoje no sistema público de transporte? A senhora que é uma estudiosa desse setor aqui em São Luís também conhece a realidade. Olha, os sistemas de transporte público no Brasil, eles hoje convivem com as legislações de gratuidade, né? Todo mundo sabe que o estudante tem, o idoso tem, o policial tem, enfim, tem determinados sistemas que chegam a ter 12 categorias, 12 tipos de gratuidade. Quando a gente olha o sistema e a movimentação das pessoas na cidade, a gente consegue entender que tem ônibus que vai carregado de gratuidade, quer dizer, gastou aquele combustível, gastou aquele trabalhador e ninguém pagou naquele ônibus. Porque dependendo da estrutura, realmente é assim que funciona. Tem sistemas de transporte e tem linhas que são diretamente impactadas por gratuidade. Por isso que tudo isso tem que ser avaliado. Qual é a linha que se paga? Qual é a linha que não se paga? Qual é a linha que tem gratuidade? Porque também as leis, elas foram criadas sem observar de onde vinha o dinheiro para pagar. Percebe? A gente não disse, ó, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação e o dinheiro do transporte. O orçamento público não tem uma previsão dizendo assim, 10% do dinheiro arrecadado nas prefeituras é para ônibus, é para transporte, é para modais, é para táxi, é para apoio a Uber, não tem. Apoio ao setor logístico, não tem. Então, o que acontece? Quando a gente enfrenta essas realidades, a gente tem que trabalhar o tema de maneira
técnica. No Brasil inteiro, gratuidade chega, na média, 30% do sistema. Mas em estados como o Piauí, como o Maranhão, a gente está trabalhando com estados com potenciais econômicos diferentes da realidade dos grandes centros, onde a pessoa vai ter uma condição de pagar ali uma passagem maior. Nessas dinâmicas, e também com a quantidade de idosos, com a quantidade de beneficiários de programas assistenciais, tudo isso pode gerar em sistemas até 50% de pessoas circulando no sistema sem pagar. Então, eu tenho 700 mil pessoas, por exemplo, aqui em São Luís, que andam no transporte, mas não é aquelas 700 mil que pagam, não. E tem algum problema ter a gratuidade? Não tem, minha gente, não tem problema nenhum. O problema foi quando inventaram as gratuidades e concederam o direito, ninguém obrigou os prefeitos a entender que eles tinham que pagar. De quem é a responsabilidade por pagar aquilo? É claro que no caso da questão do idoso, eu entendo que a responsabilidade é da União. Mas qual foi o presidente da República que conseguiu todo mês passar dinheiro para as prefeituras para custear o sistema de ônibus porque tem idoso e é uma lei federal? Não tem, né? Não tem. Então, não é um problema só local, é um problema de leis de transporte de âmbito nacional que precisam ser revistas. A mobilidade urbana ela tem que acompanhar os tempos. Não tem problema a população querer passe livre. Não é só para estudante, não, é para todo mundo. Já está se discutindo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, a gratuidade do transporte para o Brasil inteiro. Uhum. E ponderando o que é de responsabilidade da prefeitura, o que é de responsabilidade de estados, o que o governo federal poderia fazer. Eu só acho, nesse momento, se você me pergunta assim, tecnicamente, não tem como nenhum prefeito virar e dizer assim, tá aí, livre. Porque para ele dizer isso, ele tem que ter um setor técnico estruturado para dizer quanto isso vai impactar em relação a dinheiro, quanto ele vai ter que tirar da saúde, tirar da educação, tirar de outro lugar, porque o dinheiro da prefeitura também é finito, tem um tanto. Então, ele vai ter que fazer um jogo ali de orçamento para puxar um dinheiro para subsidiar isso. Uhum. Mas ele também não pode impor que o empresário... Tô nem aí para você, empresário. Eu aprovei a lei aqui que os vereadores fizeram e eles vão andar tudo de graça. Não pode fingir que esse tipo de ato não é uma irresponsabilidade com o sistema de transportes. Aí as pessoas vão dizer que muitas vezes são os empresários que não querem passe livre. Tem nada a ver. Empresário não quer saber de onde sai o dinheiro. Ele só quer saber que pague os custos dele. Se é o governo federal, se é a prefeitura, se é o povo, se tem que ser mais barato, se tem que ser de graça. O empresário não se importa com isso. Ninguém vê de onde vem ali aquele dinheiro dentro de uma estrutura de sistema. O empresário só quer dizer assim, pai, esse dinheiro aqui paga o dinheiro do meu combustível, do meu trabalhador, e eu consigo aqui renovar minha frota, melhorar meu ônibus, fazer tudo direitinho. É isso que eles querem. Então, veja, não é tão simples. Aí, às vezes, também se usa essa questão do passe para dizer que são os prefeitos que não querem. Minha gente, qual é o prefeito que, se não pudesse, não dava logo passe livre? O negócio é que isso impacta numa estrutura de orçamento. Mas para base política e pauta política, é bonito demais, né? Não, pagava R$4, agora é de graça. Quem é que não quer? Só que existe o orçamento municipal. Existe a necessidade de leis específicas para dizer de onde sai esse dinheiro. Existe que esses prefeitos vão muitas vezes incidir em improbidade administrativa, porque eles vão estar desvirtuando os princípios da lei, do direito administrativo, impactando diretamente num sistema que já está colapsando, que está em crise. Então, gente, não é simples, né? Dá para ver que é uma coisa muito... mexe com muitas coisas, mas mexe também com muitos sentimentos. Agora, se você me perguntar a minha posição como pessoa, assim, doutora Nayara, como cidadã, a senhora acha o quê? Menina, eu acho que tinha que ser tudo livre. Eu queria andar no ônibus no Brasil, era de graça. Eu, Nayara, eu queria ter esse direito. E com qualidade, com ar-condicionado e tudo mais.
Só que aí, como é que a gente pode simplesmente dizer que um direito pode vir goela abaixo num sistema complicado como esse que a gente tem, que não é só aqui em São Luís a questão, é no Brasil inteiro, envolve outras leis, envolve dinheiro de outros entes. Então, é um negócio que precisa parcimônia. Se não tiver sabedoria para ter calma, para tirar as emoções desse tema e trabalhar o tema de maneira técnica, sem... né, não, vou tratar técnico. Empresário, quer passe livre ou não quer? Tanto faz, eu quero é o dinheiro, né? Uhum. A pessoa da população, quer o passe livre ou não quer? Quer passe livre. O prefeito, quero, posso? Não, vou fazer isso. Então, de onde eu arranjo o dinheiro? Agora, todas as estruturas de transporte, por uma questão de entendimento, podem buscar soluções alternativas. Aí eu vou te contar como é que eu tenho visto em alguns lugares do Brasil. Criando linhas específicas, porque como não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. É um sistema que, como eu já disse, tem linha que se paga, tem linha que não se paga. Então, acho que o movimento, ele é gradual. Ele pode acontecer, por exemplo, de um determinado horário a tarifa ser mais baixa. Pode acontecer de, nesse horário, a tarifa ser zerada. Ou naquela linha, dali para ali, ela ser zerada também. Porque estudantes, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só que tudo isso envolve aquilo que eu sempre digo, olhar o tema tecnicamente e fazer um plano. Tem que ter gente que entenda para olhar aqui e dizer, rapaz, o plano é esse. Pois vamos fazer, prefeito. É gratuito assim, assim, assado, se eu quer? É. Vamos acertar aqui com o empresário de ônibus, vamos acertar aqui com aquela categoria de funcionários, enfim, todas essas partes mediadas, eu acho que sai. Só não é de uma vez e não é assim tão simples como as pessoas às vezes pensam. Tão simples. Agora, a gente fica preocupado porque dessa fala toda sua, a gente não está vendo uma coisa sendo resolvida. A gente viu uma greve que passou, né, que foi resolvida com o pagamento do subsídio, mas o problema na raiz não foi solucionado. Não houve uma reunião para sentar todos os entes públicos. A gente não está falando de prefeitura especificamente, e como ela falou também, não vamos colocar como vilões os empresários. Eles, sim, têm que prestar um serviço de qualidade. A gente cobra disso e tem que sempre, cobrar, né? A gente, como população, tem que cobrar. Uhum. Faz parte. Mas e uma mesa, assim, para sentar todos juntos, inclusive o representante ou o próprio prefeito, para dizer o seguinte: o que, é que vai acontecer? Né? O que, é que a gente pode fazer para melhorar? Você sabe Essa por mesa que tem no existir. TRT aquela mesa não resolve totalmente? Por quê? Questão institucional. Questão de responsabilidade sobre contrato administrativo. O TRT, ele vai conseguir intermediar a questão? Vai. Ele vai conseguir intermediar a parte onde o trabalhador tem um direito e está pleiteando mais direito, e o empresário, muitas vezes que as pessoas também acham que o empresário não quer conceder o que o trabalhador quer. O empresário não está preocupado nisso. Ele está preocupado se o dinheiro que ele tem vai dar certo ele pagar. Se o dinheiro que ele tem lá desse para pagar, eles já tinham feito acordo, eles estavam pagando. Aí você diz, não, Nayara, mentira. Mentira, 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 porque pode ter gente de má fé. Pode, o mundo pode ter gente de má fé no mundo. Não é só nos empresários, não. É no povo, é na prefeitura. Tem gente de má fé no mundo inteiro. Mas de quem é a responsabilidade de fiscalizar? Quem é? A prefeitura, né? É da prefeitura. Então, vai lá. Fiscaliza todo dia. Uhum. Ei, quero ver aqui, tá pagando, não sei o quê. Equilibrei o contrato? Equilibrei. Você entende? Se a gente consegue botar as responsabilidades de todo mundo, tudo funcionaria. Mas as mesas que eu tenho visto no Brasil inteiro, elas são mesas importantes. A gente não desconsidera a relevância institucional de quem quer que seja a instituição, de qualquer que seja a instituição. Todo mundo se metendo, defensoria é bom, Ministério Público é bom, defendendo a sociedade, né? Defendendo o povo. A judicialização dos próprios empresários coloca o tema em discussão, é bom também. O TRT atuando é bom também, mas deixa eu explicar o limite do TRT. Lá, por exemplo, vou dar o exemplo do Piauí. Toda vez que chega uma situação de convenção, que aí vai se discutir, tem proposta, não tem proposta, queremos isso, não queremos isso, ou dá para fazer isso, não dá para fazer isso, e o TRT lá no meio.
O empresário vira e diz assim, acabei, não posso dar nada mais. Aí o TRT diz assim, pois então vou mandar você pagar. Eu quero nem saber. Pague o trabalhador. Porque também existe uma variação de entendimento dentro da própria Justiça do Trabalho. Tem juiz mais legalista para a empresa, tem juiz mais legalista, né, para o direito do trabalhador. Enfim, não vou analisar esse ponto. Mas você não vai esperar da Justiça do Trabalho, independente de quem seja o juiz ou o desembargador, que ele não conceda, né? Uma coisa que parece que é um direito que vai resolver o negócio. Mas só que a coisa não se resolve dando esse direito. Mas dentro do limite institucional do TRT, resolve para o TRT, mas não resolve para o sistema. Sim. Porque manda o empresário pagar o salário com o valor maior, e de onde é que ele vai tirar o dinheiro? Se na catraca ele não pôde aumentar o valor da catraca. Que não é uma atribuição dele, nem ele quer, mas ele quer que alguém bote o dinheiro. E se o dinheiro está sendo descontado por mês, o que nem serve para sustentar, e ainda não botam a mais para equilibrar, me diz como é que vai funcionar. Só alguém mandar um empresário pagar. Eu não consigo entender. É como se tivesse um dinheiro ali, olha, esse dinheiro que você tá lá, tem um dinheiro ali que você não tá mexendo, bora botar esse dinheiro para jogo e bota... Só que se você abre fiscalizações nas empresas, e isso é responsabilidade da prefeitura, fiscaliza, gente, fiscaliza a contabilidade das empresas, fiscaliza, arrecada quanto? A população, não é só daqui de São Luís, não, é do Brasil inteiro, ela tem o direito de saber quanto custa o sistema, quais são os custos, quantos funcionários são pagos, quanto eles custam e quanto a prefeitura paga e quanto a catraca paga, quais são as linhas que não se paga, quais são as linhas que lucram, que vai mais gente pagante, porque aqui é a segunda capital do país com a maior quantidade de pessoas andando gratuita. Então, é uma gratuidade que beira a metade do dinheiro do sistema. Então, se uma coisa arrecadava, vamos supor, 25 milhões, era para ela arrecadar 50 milhões. Então, esse número é importante, hein? Da gratuidade, São Luís é a capital... É a segunda capital com maior quantidade de pessoas circulando sem pagar, gratuitas. Gratuitas. Então, isso significa que o que arrecada na catraca, se fosse todo mundo pagando, era para ser pelo menos o dobro. Mas tem algum problema essas pessoas ser gratuitas? Não tem problema. Chega a quantos por cento aqui em São Luís? 50%. 50%? E varia ainda em linha. Porque, é como eu tô te dizendo, às vezes uma linha é de um bairro A para o bairro B. Sim. Aí lá naquele bairro só mora gente idoso, por exemplo, que usa de gratuidade, ou pessoa com deficiência, não sei o que, não sei o que. Aí quando você vai ver a linha, ela não se paga. Aí o que o empresário tem? Ele tem lá 20 linhas circulando. Uma se paga, outra não se paga, uma paga, outra não se paga, uma se paga um dia, no outro dia não se paga, porque mais gente andou gratuito aqui, menos gente andou gratuito lá. Às vezes, com integração, deixa tudo pior. Eu vou dar o exemplo de Teresina. Teresina, é impressionante como isso gera desequilíbrio até nos consórcios, porque os consórcios são regiões. Aí lá tem integração. E dependendo de como as pessoas se locomovem, se é da Zona Leste para a Zona Norte, as pessoas da Zona Norte têm um perfil econômico de um jeito, as pessoas da Zona Leste têm de outro. Veja, tudo isso é diferente. E aí, o que acontece? Mas é comprovado lá da auditoria do Tribunal de Contas que... Aí vamos lá. Nayara, tem que tirar os ônibus das linhas que não se paga? Não, minha gente, porque é um direito do povo, do bairro tal para o bairro tal, ter aquele ônibus. Só que o ônibus não se paga ali. O que arrecada na catraca deixa a linha insuficiente financeiramente. Mas é decisão política. Só precisa dizer assim, tá bom, essa população daqui para cá, desse bairro para esse, realmente precisa do ônibus. Mas ele não arrecada, né? Então nós vamos pagar esse ônibus para a população. Só que não pensam assim, né? As pessoas dizem, bota o ônibus. Quero nem saber, bate. Mas se não se paga. E não se faz o equilíbrio e não fica se fechando essa conta em tempo real, né? Que isso também faz uma grande diferença. Lá no Piauí, e quando a gente trabalha Teresina, tem empresário de consórcio, que inclusive já entrou uns contra os outros, pleiteando equilíbrio
entre um consórcio e outro, porque o movimento das pessoas sai de um bairro para outro, aí o ônibus vai todinho de graça, muita gente dentro, mas ninguém pagando. E aí, quando as pessoas integram no sistema para outro consórcio, vão pagando, mas só que o dinheiro da catraca não foi rateado entre os empresários dos dois consórcios. Ficou só para o consórcio que recebeu a pessoa na integração. Sim. Então, perceba, é muito delicado, tem muitas questões técnicas e precisa de muita sabedoria para verificar. Então, assim, uma mesa, para ela ser realmente importante, tem que trabalhar o tema tecnicamente e tem que juntar todas as partes. Aqui, por exemplo, Tribunal de Contas pode contribuir. Ministério Público já tem contribuído com as ações civis públicas. E todas as ações civis públicas do Ministério Público, se a população acessar, elas vão confirmar esse cenário que a gente está falando. São duas ações, né? A primeira ação, ela confirma a existência de crise. Ela diz assim, não é normal não, esse monte de ônibus toda hora agora parando, tem um negócio diferente aí. É uma crise. Não já é foi uma... identificado que é a crise. Já, o Ministério Público já legitimou. Existe uma crise que não é uma coisa que se resolve com paliativos. Ela se resolve com gestão. Inclusive, o Ministério Público disse assim, juiz, obriga a prefeitura a fazer um plano de gestão de monitoramento e acompanhamento dessa situação de crise instalada. Me diga aí, qual é o plano de retomada? Qual é o plano de gestão? Porque não pode parar, não. Tem que ter ônibus para todo mundo. E isso é uma demonstração de que, se o Ministério Público tem elementos para mostrar numa ação civil pública, nós não estamos aqui inventando coisa. Porque também existe também a desconfiança das pessoas, né? Diz assim, mas, rapaz, não resolve não. Olha, foi para o TRT e não resolveu. Agora vai para a mão do Ministério Público. Vai resolver do mesmo jeito? Não vai. Aí é quando eu digo, a judicialização é muito importante, as instituições todas, o máximo que puder, a controladoria do município aqui, que é interno da prefeitura, tem uma auditoria do sistema de transporte que também confirma a crise e detecta lá quase 20 falhas. E essas falhas, elas são da prefeitura, de empresários. Elas não são só falhas de empresários ou só falhas da prefeitura. Mas eu acho que era um bom caminho para fazer um plano emergencial de atuação que é de responsabilidade do município. Porque se a própria controladoria interna já disse, olha, a prefeitura está errando aqui, aqui e aqui, mas por que esse documento não foi legitimado dentro da prefeitura e não estão fazendo esse plano exatamente para cobrir aquilo que a controladoria disse? Está precisando o Ministério Público se utilizar de uma ação para poder cobrar. Aí você diz assim, Nayara, mas essa ação do Ministério Público, ela vai resolver? Gente, a minha experiência com ações civis públicas é que elas demoram 10 anos. É mesmo. Na justiça, tudo é muito complexo. Ainda mais um tema que já naturalmente é complexo. Não vai ter juiz que vai dizer assim, liminar. Dificilmente a gente tem liminares em ações civis públicas, obrigando partes. Então, eu acho louvável, é importante, tem que ter, mas também a população precisa entender que não dá para esperar dos promotores, de uma hora para outra, que eles deem conta de resolver uma situação, porque o promotor, ele requer. Mas daqui que o juiz, daqui que não, daqui que o processo. Então, tem todos esses pontos. Então, onde é que eu entendo que a população deve colocar a cobrança? Em quem gere o sistema, gente. Em quem gere o sistema. A melhor mesa de negociação seria chamada pelo ente municipal, juntando empresários, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, TRT, trabalhadores, sindicato de empresários, sindicato de trabalhadores, todo mundo. Porque a responsabilidade para fazer isso é do ente municipal. Tem alguns estados que o Tribunal de Contas tomou essa frente. E aí obrigou os prefeitos a fazer termos que a gente chama TAGs, termos de ajustamento de gestão.
É virando para o prefeito dizendo assim, olha, prefeito, seguinte, vamos fazer aqui, junta todas as partes aqui, aí se você não cumprir improbidade administrativa, viu, doutor? Sabe por quê? Porque é uma política pública, porque é uma ação pública que merece fiscalização de Tribunal de Contas também. Mas aí eu vou te dizer a dificuldade dos tribunais de contas. A gente vendo Teresina, o Tribunal de Contas não tinha um setor interno com um auditor que soubesse de transporte. Não tinha uma pessoa para fazer esses cálculos e dizer assim, menina, esses cálculos desses empresários tá certo. Ou então, esses cálculos da prefeitura tá errado, ou não tem nem cálculo na prefeitura. Foi preciso o tribunal enviar auditores para fazer treinamentos fora, para eles terem condição de produzir essa auditoria. Lá no Piauí, vocês podem consultar na internet, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tem uma auditoria. Vocês precisam ver o tanto de documento que aquele corpo técnico que foi qualificado elaborou. Eles resolveram? Aí eu pergunto para você, resolveram? O prefeito saiu de 6 milhões de reais por mês para 9 milhões, que é o que eles disseram que é preciso? Não. Porque também não pode ser algo unilateral que o próprio Tribunal de Contas interfira na capacidade, porque o povo elegeu foi o prefeito. Para administrar tudo, inclusive então, essa crise. Então, existe um limite entre o que o Tribunal de Contas pode impor um prefeito fazer, o que um juiz pode impor e aquilo que é decisão política do prefeito, da autoridade pública. Se a gente trabalha um processo de conscientização da autoridade pública, rapaz, eu sou prefeito. A minha bandeira de campanha foi defender o transporte para que a população tivesse transporte. O que eu preciso realmente fazer? É ficar fazendo confusão com o empresário, não sei o quê, e dizendo não para as ações civis públicas, porque também se quisesse resolver, já tinha sentado com o Ministério Público sem ter a judicialização. É possível fazer termos entre o Ministério Público, organizados pelo Ministério Público, termos de ajuste de conduta, TACs, e o prefeito podia sentar, pois tá bom, vou fazer meu TAC bem aqui. Tudo isso o Ministério Público voluntaria ao ente público, ao prefeito. Se aqui chegou na judicialização é porque o prefeito não quis resolver. Não quis resolver. A gente está falando nesse debate que envolve o seguinte, tarifa, subsídio, governança do sistema, fiscalização, que é muito importante, né? Que a gente sempre cobra, fiscalizar, não está dando certo, está com algum problema, fiscaliza, cobra, né? E também o equilíbrio econômico-financeiro, porque você vê o seguinte, a gente cobra muito dos empresários, mas imagina uma empresa, aqui eu não estou fazendo defesa de ninguém e não faço mesmo, eu faço a defesa do cidadão e a gente tem que entender o sistema, porque nós somos doutrinados a achar um culpado, a achar aquele vilão, que no caso, muitas vezes, acaba caindo nas costas do empresário. Mas esse equilíbrio financeiro precisa haver, porque a empresa né, precisa funcionar. Enfim, a gente está aqui cobrando todos os lados, mas também trazendo à luz esse entendimento. Que a pessoa está 100% certa ou 100% errada. Esses 100% certo, 100% errado, é o vilão, é o mocinho, soluções mágicas, amanhã faremos isso. Olha, eu já vi muito prefeito virar e dizer assim, vou rescindir todos os contratos, é hoje. Ele fala. Aquilo não existe no mundo real da administração pública. Nenhum prefeito de nenhum município do Brasil inteiro que disser um negócio desse está falando para a população uma coisa que realmente ele tem condição de operacionalizar. Para você extinguir um contrato administrativo desse, como eu já tinha falado, além de indenização, levantamento de quantitativos, enfim, é preciso que o município estivesse fazendo a parte dele. E sem o município estar equilibrando e sem estar fazendo a gestão do sistema de maneira adequada, ele nunca vai poder rescindir contrato com nenhum empresário do mundo todinho. Não existe. Isso vai gerar legal, impacto, né? Em Tribunal de Contas, gera impacto, enfim, não tem como fazer. Então, assim, a todo mundo que acompanha, eu digo assim, olhe, desconfie dessas coisas mágicas, desconfie dessas coisas emergenciais e mirabolantes e milagrosas em 24 horas, em 48 horas, porque nem liminar judicial em processos de transporte a gente não consegue em 24 horas.
porque é um tema técnico, né? É um tema que até os juízes vão precisar estudar, porque não é todo juiz de vara pública que entende efetivamente de transporte. Uhum. Do jeito que eu vi o Tribunal de Contas no Piauí se movimentar para qualificar seus técnicos, fazer uma auditoria, eu já vi se movimentar em vários lugares. Então, até quando a gente trabalha o Poder Judiciário, a gente tem que se perguntar assim, esse juiz está entendendo mesmo aí o que ele está fazendo? Ele está fazendo por técnica ou ele está fazendo dentro de um cenário que ele também não está entendendo direito? Então, tudo isso é reflexão necessária. Não é tão simples. Ó, a gente falou do Ministério Público, dessa ação civil que questiona, coloca em xeque aí todas essas, o custo, enfim, um raio-x do sistema que é necessário falar sobre isso. A gente já falou sobre a tarifa, o que é o subsídio, né, a importância disso para o sistema e como você viu aí, como é que ela é estabelecida, né? Não é um benefício, vamos beneficiar os empresários, é algo para custear o sistema, como a gente viu aí, está em contrato, o que acaba não essa informação sendo levada para a população como algo realmente contratual para que o sistema funcione. O subsídio é um mecanismo para proteger o bolso do usuário. Tem subsídio para proteger que você não gaste mais dinheiro na passagem, porque é a única maneira de não tensionar para levar o gasto para a população é o Estado, no caso o ente municipal, assumindo. Então, assim, na palavra mais fácil, não é presente para empresário, não é dinheiro a fundo perdido, é dinheiro que protege o bolso da população para não gastar mais do que o que já gasta com ônibus. É basicamente isso. Mas é impressionante como essas questões por trás, política e não sei o que, deturpam uma coisa técnica, muito fácil de ver. Porque é só você imaginar que o valor da catraca não paga e que o valor da catraca não pagando, alguém tem que pagar. Se 50% do sistema daqui é gratuito, me diz bem aí, se fosse para cobrar só do povo, quem é o povo que tinha que estar arcando com todas as gratuidades? Eram os 50% que estão andando pagando. Então, o sistema, tecnicamente, teria um custo muito maior por pessoa. Por isso que tem prefeitura que é R$12, R$19, R$14. Eu já vi vários custos de passageiro. Porque o passageiro que também não paga, ele joga atenção para o passageiro que paga. E aí é uma equação matemática que precisa ser melhor verificada. Então, assim, que a população entenda. Essa coisa de vou tirar o subsídio porque não está circulando a frota, subsídio não serve para punir empresário. Em lei nenhuma existe autorização nesse sentido. Aí diz assim, mas ele não está cumprindo. Pois faça um procedimento para punir ele dentro de um processo, com contraditório, ampla defesa, com tudo certinho. Aí lá na frente se discute, porque inclusive os sistemas de transporte têm conselhos, né? A gente tem toda uma rede que envolve também população que precisa ter conhecimento. Existe conselho de recursos. Então, assim, muitas vezes essa coisa de corta aí, tá até ilegal no sentido de não colocar as instâncias adequadas para trabalhar isso. Mas na filosofia simples, você está sangrando o sistema fazendo isso, porque já não tem o subsídio adequado, tensiona para aumentar a tarifa e depois ainda corta o subsídio quando a responsabilidade de quem manter o contrato equilibrado era da prefeitura e não do empresário. Ele não pode dilapidar o patrimônio dele para manter um serviço essencial circulando. Ele tem que ter o patrimônio dele suficiente para se equilibrar e ele conseguir trabalhar. A gente está conversando aqui sobre o transporte, já quase chegando ao fim do nosso episódio. Você aí do outro lado curte, compartilha, comenta aqui o nosso episódio. Quiser também coloca alguma questão, algum comentário ou pergunta sobre o transporte que a gente, em momento oportuno, vai responder. Seja com um episódio novo. A gente está sempre falando sobre as questões importantes aqui de São Luís. Não é a primeira vez que tratamos sobre transporte público aqui no nosso podcast, porque
a gente entende que é um tema delicado, importante, e as discussões, minha gente, elas precisam acontecer. E esse episódio também tem essa finalidade de trazer esclarecimento, para a gente debater o tema e conversar sobre o assunto. Doutora Nayara, vamos falar sobre o relatório da Controladoria, porque é o seguinte, são vários fatos, muitas coisas que foram relatadas à lei do transporte público aqui da nossa capital São Luís. Um deles chama a atenção e foi divulgado no início desse ano. Um relatório da Controladoria Geral do município, que inclusive aponta falhas, né? De acordo com esse documento, a investigação identificou 17 falhas no sistema de transporte, divididas entre a conduta de empresários e também omissão, toda essa questão. Esse relatório, fala pra gente. Esse relatório, ele é muito importante tecnicamente. Eu acho que ele é a prova de que tem gente que entende de transporte dentro da Prefeitura de São Luís. E essas pessoas deveriam estar com os seus conhecimentos técnicos valorizados e servindo esse conhecimento para o plano de ação que o município precisa implementar. Olha, se tomasse as recomendações desse relatório, com certeza a gente teria gestão desse sistema de uma maneira adequada. A gente poderia, inclusive, ter uma situação onde essas situações de montagem de mesas de negociação, elas pudessem acontecer conforme a sugestão da Controladoria. Uma mesa permanente. Já que a gente tem que olhar dados, não é todo dia? Quantos entraram naquele ônibus? Quantos pagaram? Quantos não pagaram? Quantos trabalhadores estão sem receber? Quantos não estão? Quanta empresa está em déficit? Concordo plenamente que a gente tem mão de obra qualificada que entende de transporte dentro da prefeitura. Então, o relatório da Controladoria é uma auditoria muito bem feita. Lá no Piauí foi preciso recorrer ao Tribunal de Contas, mas aqui é um elemento de prova indispensável e que não ameniza para o gestor municipal, não. Analisa realmente falhas que são da gestão municipal, analisa, dá recomendações, né? Inclusive a relação de um plano de estruturação e essa montagem de uma mesa permanente de negociação. Acho extremamente válida essas percepções e bota culpa também naquilo que tem culpa lá o empresário, naquilo que tem culpa a secretaria que não fez a gestão adequada, porque também não é o prefeito. A estrutura de uma gestão pública tem os secretários municipais de transporte, enfim, que também não cuida só de ônibus, mas cuidam de diversas pautas. Então, eu acho um relatório muito benéfico. Se a gente olha o cenário também do Ministério Público, eu acho incrível, vou lhe falar assim, como visão pessoal mesmo, que o Ministério Público daqui tenha pessoas aguerridas que levem à frente uma pauta. Eu vou lhe dizer, não é assim em todo o país, infelizmente. Eu vejo muitas situações de ministérios públicos acovardados dentro de realidades. Mas, Nayara, isso existe? Existe porque a gente não está no mundo do sonho, não. A gente está no mundo real. No mundo real, as instituições são feitas por pessoas. As pessoas têm vínculos. Os vínculos, às vezes, atrapalham. Às vezes é um vínculo de juiz, às vezes é um vínculo de desembargador, às vezes é um vínculo que... Então, não pode ser feito por amor, nem por amizade, nem por coleguismo, nem por pautas políticas de boa vontade. Não é assim que faz transporte. Transporte faz com técnica, isento. A lei diz isso, ela dizia isso nesse ponto. Ele custa isso, a planilha é isso. A gente todo mês vai olhar isso. Anualmente a gente vai fazer uma revisão de contrato. O subsídio é tanto. Nós vamos parar de falar besteira em televisão, gravar vídeo e besta. E vamos... não, é pagar, paguei. Não, aí agora está equilibrado. Agora nós vamos criar uma maneira de fazer você pagar aquilo que você não cumpriu quando o contrato você já tinha condição de cumprir. Não botou o ônibus bom, não? Não. Não botou o ônibus com ar-condicionado? Não. Não está circulando no horário? Não. Está ficando velho o ônibus? Tá. Cobre tudo isso, mas cobre no momento que dá para cobrar. No momento que o sistema está desequilibrado, sem um plano emergencial, sem uma atuação técnica, muito ruído,
com boas tentativas institucionais de legitimação, porém com essas dificuldades. Uma coisa demora na justiça, a outra coisa não sai uma liminar rápida, porque é um tema muito técnico, a outra coisa é porque não cuida de contrato administrativo, só cuida de direito trabalhista, não pode obrigar a prefeitura a colocar um dinheiro, o Tribunal de Contas. Então, assim, os limites de cada instituição e a definição das responsabilidades adequadas. Isso sim é que eu entendo que com uma conduta clara é possível, né, melhorar o sistema de transporte, e não é de uma hora para outra. Mas esse relatório da auditoria, essa atuação do Ministério Público, aqui não tem só uma ação, são duas ações. Uma trata especificamente mais da condição econômica do sistema, do custo operacional, e o outro é mais da gestão da política pública, porque também má gestão de política pública é improbidade administrativa, né? E eu acho importante a gente ter o Ministério Público ciente, atuante. Eu digo porque eu estou olhando de forma muito ampla, tá? Uhum. Como ordem dos advogados, como estudiosa na área, não estou levantando críticas a pessoas daqui específicas, eu estou falando de realidades de Brasil inteiro. Uhum. Nós também não podemos achar que relações não existem. Uma coisa é o mundo sonhado, a outra coisa é o mundo real. E a gente vê, às vezes, muito tensionamento institucional, muitas omissões. E eu fico feliz aqui que a controladoria aqui não é omissa. Está lá. Pode não estar aplicando, porque a prefeitura não entendeu que o seu setor produziu uma coisa que é importante. Ou o próprio Ministério Público está atuando muito melhor, porque consciente, compreende a pauta e não é omisso. Porque tem muita gente no Brasil todo que o Ministério Público nunca ingressou com uma ação. E não é porque o sistema não está em crise, não. Porque ou não entende, ou não sei o quê, enfim, não vamos entrar. E tem muito caso também que envolve dificuldades com o Poder Judiciário. Tanto juízes que não entendem, quanto relações complexas. Então, assim, estou falando sem o sonho, né? Estou falando da dificuldade do mundo real. E a população quer saber da dificuldade real. Em cima do que tem real, como é que resolve? Porque o impacto é no mundo real. Uhum. É a pessoa lá na parada no sol quente que o ônibus não passa. É a pessoa precisando pagar Uber, precisando pagar mototáxi, chegando atrasado. Enfim, a população, com certeza, espera mudanças no mundo real e que essas relações se acomodem para todo mundo mediado fazer funcionar. Há uma movimentação, a possibilidade de uma nova paralisação, é isso? Qual seria o motivo? Com certeza vai parar muitas vezes aqui até colapsar. Se continuar desse jeito, o município sem um plano, o município sem aceitar o subsídio da maneira como ele deve ser, os empresários ali numa situação de tensão com questões trabalhistas, enfim, se ficar do mesmo jeito, como é uma crise e é continuada, não é uma situação de um momentinho, é uma coisa que vem estrangulando. Então, até colapsar totalmente, o sistema vai parar muitas vezes. E vai parar, às vezes, num consórcio, não vai parar em outro, vai parar em um, não vai parar em outro. Por quê? Porque é como a gente já explicou, os modelos dessas licitações fazem pessoas de potenciais econômicos diferentes, grandes e pequenos empresários estão convivendo ali dentro daquelas estruturas. Os maiores vão arranjar um dinheiro para ir aguentando, mesmo que não esteja se pagando, e os menores vão sentir logo. Então, quando esse menor empresário sente logo, ele não vai ter o que fazer. É a maior tristeza que eu sei que o empresário tem, é chegar na empresa dele e não ter o combustível para botar o ônibus para circular, ou não ter o trabalhador, ou muitas vezes viver situações de tensão com os trabalhadores, porque eu vou te falar também uma outra vivência que eu tenho do setor. Esse setor, ele é um setor de muita gente abnegada. Pessoas, assim, as propriedades dessas empresas em geral não são jovens. Quando você olha o Brasil todo, se são jovens, eles são oriundos de famílias que a vida inteira os pais lutaram com o setor de transporte. São pessoas altamente abnegadas. Eu já acompanhei em outras circunstâncias, empresário de ônibus abrir
garagem para visita da OAB e dizer assim, chorar, dizer assim, eu tô triste porque eu não consigo mais fazer meu ônibus circular. Eu queria, eu não sei o quê, eu trabalho há tantos anos, eu fui não sei o quê, eu trabalhava com ônibus e não sei como. Nossa, eles têm histórias de vida que são importantes a população também refletir. Porque essa demonização de pessoas, ela existe no setor de transporte. Uhum. E ela muitas vezes é fomentada pelo ente público, pelos prefeitos e tudo mais. Mas eu acho que é uma realidade que as pessoas precisam conhecer. Não que eu vá dizer que esse tipo de percepção faça com que a pessoa não reclame, não. Ah, doutora, não vou ficar com pena desse povo. Não estou dizendo para ficar com pena, estou dizendo para a gente reconhecer a realidade como a realidade é. Empresário de ônibus não lucra com empresa fechada. Empresário de ônibus não lucra com ônibus dentro da garagem. Empresário de ônibus não quer confusão com o trabalhador. Trabalhador também não quer confusão com o empresário, não. Ele queria estar ganhando um dinheiro maravilhoso fazendo o trabalho dele. Então, se todo mundo for colocado dentro das suas responsabilidades, mais uma vez eu digo, tem tudo para dar certo. Uhum. O que não funciona é o que a gente tem hoje em São Luís, que é um cenário de total insegurança no setor de transporte, que foi referendado pelo relatório da auditoria da Controladoria Interna. Maravilha. A gente tem, portanto, um episódio muito esclarecedor, com vários assuntos, que pode também ser revisto em outros momentos por quem vive, pelo passageiro, pelas pessoas que compõem o sistema. A gente acredita que esse realmente é um material muito rico pelas informações que a doutora Nayara trouxe para a gente aqui nesse nosso episódio. A doutora Nayara Moraes, que é advogada, pós-doutora em Direito, especialista em mobilidade urbana e políticas públicas e é secretária da Comissão Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Conselho Federal da OAB, a quem a gente agradece muito a participação aqui no nosso Tete a Tete. Muito obrigado. Olha, eu só tenho um agradecimento, eu espero que essas reflexões, né, sirvam de percepções técnicas e que a gente possa trabalhar a construção de uma realidade que seja boa para a população. A tarifa de São Luís, ela é uma tarifa barata, se você leva em consideração as tarifas das capitais. Mas a gente sabe que é caro no bolso do povo. E nesse ponto, a gente tem que pensar que o povo vai sofrendo no dia a dia e que as responsabilidades precisam ser colocadas nas suas caixinhas para que lá na ponta o serviço consiga chegar com qualidade, daquilo que é uma forma digna que a população espera, para não só ter o direito ao transporte, mas ter também o direito a ir ao trabalho, à escola, ao médico. Então, se a gente trabalha o processo de ampliação dessa concepção, de que é importante, é um setor diferente, aqui vai ter muita gente que vai olhar o que eu falei e vai dizer, será? Mas tudo são informações amplas, né? São coisas públicas e a gente só espera contribuir. Ou pelo menos se eu deixar uma pulgazinha atrás da orelha da pessoa que diz assim, e a pessoa for lá e der uma olhada e pesquisar, eu acho que a gente contribui muito para desmistificar o tema e colocar possibilidades que inclusive já estão referendadas em documentos técnicos e que pode sim ajudar para que a população tenha um transporte no dia a dia, que é o que todo mundo quer. Maravilha. E eu sugiro para as pessoas que pensam o contrário, é super natural, é normal que as pessoas pensem o contrário, que discordem, né, de posições, mas a gente não pode se negar a conhecer o outro lado, né? Os lados, e a doutora Nayara trouxe aqui os lados, tanto dos empresários como dos trabalhadores, dos passageiros, para a gente poder entender o sistema. Vamos abrir a cabeça em relação a isso, para a gente não ser levado pelas emoções, porque quando a gente é levado pelas emoções, a gente faz um julgamento, às vezes, até injusto, né? Porque tem todos os lados, né? A gente levar em consideração o lado de lá, o lado daqui, o meio, essa coisa toda, entender o sistema. Inclusive, vou deixar aqui na descrição um outro episódio que a gente teve aqui, ouvindo o lado dos empresários, né? Que estiveram aqui no nosso Tete a Tete e trazendo esclarecimentos que são atemporais. Foi ano passado, mas os esclarecimentos, as informações, elas fazem muito sentido ainda hoje, dá para a gente também complementar
ouvindo o lado dos empresários, além de ter ouvido a doutora Nayara hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, um prazer e estou sempre à disposição. Valeu, obrigado. Para você, muito obrigado. Já vai curtindo, compartilhando. Tem episódio aqui do lado, ó, as telas aparecendo para você acompanhar outros episódios, seja sobre transporte, seja sobre outros temas também. Aproveita e coloca aqui nos comentários qual assunto você quer ver aqui no nosso Tete a Tete. Beijo grande, fica com Deus. Até o próximo. Tchau.